foi um momento muito feliz ter colocado essa música na voz do Edson Monteiro. Muitas vezes a gente se encontrava, agora eu estava falando, ele sempre elogiava as frases de efeito, né, como as luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Ele falava, Nilco, mas seria fácil as pessoas colocarem que o brilho nos olhos encanta. Eu digo, pois é, mas é justamente isso, são as frases de efeito, né? A maneira poética que você coloca realmente que traz. Eu compus essa música no mesmo ano que o Edson Monteiro gravou, foi em 99, né? E o que me inspirou era justamente falar de um amor eterno, um amor incondicional, como diz a canção, né? De todas as estações, né? Antigo e moderno, é verão e inverno, brilha na terra e em todo o universo. Então, esse sentimento mor que motiva as pessoas, que inspira artistas, né? Então, a ideia dessa música era justamente essa. E deu certo porque é uma música atemporal. Fiz várias canções, mas é interessante que é uma canção assim que continua tocando. Ela toca em roda de viola, ela toca nas aparelhagens, ela toca em festas sociais, ela toca na periferia, toca em clubes. É uma música que ela conseguiu abranger todos os segmentos, todas as camadas sociais. E com essa letra, como falei, se tornou atemporal porque o amor é uma coisa que não passa. Ela não passa. Ela perpassa, ela passa de um ser humano para o outro, né? Para os filhos. As gerações elas vão mudando, vão criando novos conceitos, mas é interessante que o amor ele é eterno, por isso que é eterno amor. Enquanto houver o amor, haverá coisas boas, né? Então é isso, eterno amor é tudo isso. É brilho, é amor, é paz, é música. Para mim, o que marcou na música Eterno Amor foi o lançamento dela. Ele fez um álbum, né, com 12 músicas, e eu fiquei impressionada, assim, o tanto de gente que deu no lançamento do Eterno Amor. Deu muita gente no lançamento, sabe? Deu muita gente e todo mundo já cantava música, porque já vinha tocando nas rádios. Então o lançamento, assim, marcou, assim, o evento na cidade. Tinha muita gente, entendeu? Assim, e na hora que ele foi cantar Eterno Amor, todos cantavam, entendeu? A nossa meta era vender 100 mesas. A nossa meta era vender 100 mesas para os amigos. Mas a população foi em peso. Quando nós chegamos, que eu cheguei mais cedo, né, para organizar o camarim, que eu vi a fila de pessoas, olha, me arrepio todinha. A fila de pessoas rodava assim a sede. Aí eu disse, meu Deus, quanta gente. Eu liguei, Monteiro, tu não tem noção. Não tinha câmera na época, não poderia mostrar para ele, né? Você não tem noção, te prepara, vai lotar a casa. Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso. E eu lembro que ele se ajoelhou no camarim e agradeceu a Deus, sabe? Agradeceu por aquele momento, porque ele viu que ia ser lindo. E foi muito lindo o show dele. Teve um show que ele estava meio afônico, meio rouco. Aí o povo cantava e eu que respondia com back. Ele ficava meio ali no meio termo, né? Na mímica. A minha voz, ele falava, ele ficou muito nervoso, que travou. Eu nunca vi o Monteiro desse jeito. Só que, tipo assim, ele entrava com a música, quando começou o solo, que ele entra no palco, aquele jeitinho dele, né? O nosso romance no guia. Eu, a princípio, porque eu sabia que ele tava rouco, né? Aí a galera com a mão pra cima, tirando foto e tudo, e cantando. Começou no beijo. Aí ele baixou o microfone, a expressão dele foi muito engraçada. Parece que caiu a ficha. Eu disse, cara, minha música tá fazendo sucesso. Ele foi lá em casa. Vamos ali, cara, vamos ali. Aí nós fomos lá no Jaderlândia. Aí ele passou no bar, tava tocando Eterno Amor. Ele ficou doido. Olha, tá tocando, cara, tá tocando. Ei, calma, você gravou, foi pra tocar, pô. Foi pra tocar mesmo, mas é sucesso a música, ele ficou doido, pô. As pessoas pediam assim, né? As meninas pediam assim, olha, quando tocar essa música assim, lembra de mim. Então tinha vários pedidos assim, que a música é romântica, fala, né, de amor e tal. Então ele falava pra mim, fulana pediu pra eu cantar isso aqui, pensar, não sei o quê. Foi assim.
Foi muito legal. Essa música tocou demais. Até hoje toca muito. Edilson Monteiro foi com o Adilson Ribeiro nesse dia na minha casa. E eu fui mostrar essa canção que era inédita e ambos queriam, né? Só que o Edilson Monteiro botou a mão no violão e disse, olha, eu vou gravar essa canção. Eles ficaram lá. E quando ele ouviu a música que o Nilke Oliveira me deu, né? Ah, o nosso romance nunca vai acabar. Comecei a cantar pra ele. Eu quero essa música. Aí eu disse, não, meu amigo, o Nilke me deu, como é que eu vou lhe dar, rapaz? Aí disse, eu quero, olha, tem uma música aqui que o Edechil me deu. Começou a cantar, Lovergel. Um beijo com batom, um drink pra comemorar. Aí eu gostei da música. Eu disse, rapaz, na verdade eu apostei mais na Lovergel. Eu disse, tá, então fica com a música aí. Era uma versão, a música do Nilke era uma versão, né? Eu só fiz dar um papel, tava na minha bolsa, tome. Deu o papel pra ele que estava escrito. Aí ele me deu a cópia também do Lovergel, aí eu gravei a Lovergel e também foi um sucesso. Mas a Eterno Amor foi muito mais sucesso. Realmente ela tinha que ser Edilson Monteiro, porque casou com a voz dele assim, de uma maneira perfeita. Eu já poderia ter regravado, né? Mas eu gosto muito do Edilson Monteiro. Eu acho que tem aquela essência, originalidade, né? E grandes artistas já regravaram, né? A canção. Inclusive a banda Caferiana recentemente regravou. Mas assim, a primeira, a gente estava conversando aqui em off, por ser aquela canção que as pessoas ouviram quando criança, quando adolescente, ouviram através dos pais, eles preferem daquela versão, né? Eu particularmente eu gosto muito da versão do Edilson Monteiro. Nós somos um eterno amor, o destino revelou um dia eterno, eterno, eterno amor. Nós somos um eterno. Edilson Monteiro sabia ser artista. É engraçado que eu acho que eu não lembro o Monteiro como pessoa do dia a dia, porque ele era artista assim 24 horas no dia. Ele adorava andar bem vestido, todo o tempo cheiroso com as arro dele, chegava nos cantos, tinha aquela polpa de artista mesmo. As pessoas respeitavam, as pessoas curtiam o trabalho dele, porque ele fazia jus a cada centavo do nome de Edilson Monteiro. Engraçado como as pessoas endeusavam isso. O Monteiro ele tinha uma visão da música, quando ele ouvia música, assim, ele sabia que ia ser sucesso, já sabia, né? Quando ele ouviu a música, e mais na minha voz, que é bonita, né, rapaz? Brincadeira. Aí deu certo para ele. Eu me lembro que uma vez ele foi cantar em Riachão, e quando ele ia cantar nas cidades, assim, geralmente eram cidades pequenas, nós passávamos o dia inteiro trancado no quarto de hotel, né? Quando terminava o show, geralmente tinha um camarim lá atrás para ele fazer entrevista, para ele assinar atrás do CD, entendeu? E nesse dia não tinha camarim. Então ele saiu do palco e foi direto para o hotel. Aí quando nós chegamos no hotel, nós já estávamos preparados para dormir, eu já estava de pijama, ele também. Aí chegou lá a televisão, né? Televisão e rádio de lá, tinha umas 20 fãs junto. E elas queriam falar com ele. Aí o empresário dele chegou lá e disse, olha, tem 20 fãs aí querendo falar com você e tá aí a televisão para fazer entrevista. Ele disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí não tinha espaço, era um hotel pequeno, que era cidade pequena. Ele falou assim, faz o seguinte, Badinho, chama esse pessoal para cá que hoje nós vamos ser John Lennon e Yoko Ono. Aí nós ficamos na cama de pijama, né, de lençol, e as fãs tudo sentado ao redor da cama. E feita a entrevista, eu achei muito bacana isso aí. Eu me sentia Yoko Ono nesse dia. Desde o dia que eu conheci, eu sempre falo isso para as pessoas que me perguntam, desde o primeiro dia que eu o conheci, até a morte dele, ele sempre foi um cavalheiro. Ele era aquele homem que abria a porta do carro, que levava as sacolas das compras, sempre foi amoroso, sempre foi dedicado. E pena que as minhas filhas
não curtiram tanto ele, porque quando ele faleceu, elas eram muito pequenas, mas o pouco que elas viveram com ele, que ele viveu com elas, foi muito intenso. É um menino amoroso, ao mesmo tempo invocado. Ele era teimoso, era amoroso. Como irmão, eu sei que ele me amava, ele dizia para mim que ele me amava. Aqui a gente se matava, mas depois voltava tudo, ele não guardava rancor, e eu também não. E a gente se amava, se matava, se amava. Era desse jeito, meu irmão foi muito bom para mim. Nós moramos uma época em Porto Velho, e eu fui primeiro e ele depois foi. Aí teve um período que eu passei doente, fiquei doente, bem doente. Aí marcamos, aí o pessoal lá, eu trabalhava de revisora no jornal A Tribuna, que hoje já não existe mais. E aí eu voltei para cá doente, que o patrão lá, ele gostava de mim, eu gostava dele. Ele disse, vá para casa, vá nos seus pais. E eu vim para cá, para Belém. E eu fiquei muito triste porque eu vinha doente, né? Eu vim doente e não tinha companhia dele. Então ele me enganou, mentiu muito bem. Ele disse para mim, Eli, eu não vou porque por causa do trabalho, né? Não vai dar para eu ir. E eu acreditei. Aí chegamos em casa, lá no meio do mato, lá em São Francisco do Pará. Na outra noite, a gente estava jantando. Isso foi incrível, incrível. E de repente a gente estava jantando no meio do mato, quando de repente, meu querido, meu velho, meu amigo, eu já lhe falei de tudo. Roberto Carlos. Gente do céu, eu arrepiei, eu gritava, mamãe, o Dedé. Chamado de Dedé carinhosamente desde que nasceu. Era ele chegando. Aí ele se agarrou, a gente chorava, mas foi uma festa no meio do seringal. Foi lindo isso. Foi mesmo, eu tô... Ai, que saudade, meu Deus. Sonho muito com ele. Todas as vezes que eu sonho com ele, eu acendo uma vela, me ajoelho ali e rezo, para que Deus guarde, perdoe os pecados, até o dia que a gente possa se encontrar. O Monteiro era um irmão para mim, né? Aliás, o irmão a gente não escolhe, e o amigo a gente escolhe, né? A gente já nasce na família. E o Monteiro foi uma amizade conquistada através da música, né? E confesso que foi o único amigo que eu tive, de verdade. Que a gente era amigo para qualquer coisa, né? Para se ajudar, para apanhar junto, para correr junto. E a partida dele me deixou muito chateado, muito triste, né? Morreu tão novo, né? Quando Deus quer, deixou muita saudade o meu amigo. Eu tinha acabado de fazer 13 anos de idade, uma pirralha mesmo. Aí ele precisou gravar, ele tinha uns shows para fazer. Aí o Jurandir ensinou. O Jurandir, a Laís e o Pinto, esse povo aqui de Castanhal, tudo me conhecia. Aí falou de mim, um certo dia ele foi lá em casa pela manhã. Eu lembro que eu tinha um teclado lá no quarto. Ele chegou, tinha acabado de acordar, estava nesse teclado. Eu fui toda besta tocar uma música para ele, né, que era a única música que eu sabia, tinha 2 notas. Aí fui, mostrei, ele disse, né, ele falou, né, a ideia dele, que ele estava precisando de uma back vocal. E por eu ser muito novinha, né, tinha só 13 anos de idade, eu queria muito, mas a minha mãe não deixava. Aí ele disse, não, conversou com a mamãe, ele tinha uma conversa, assim, um papo de derrubar avião. Para a mamãe não se preocupar, que, enfim, a mamãe foi e liberou, porque era muito o que eu queria, né, era cantar. Aí a gente começou a fazer os primeiros shows aqui pela Redondeza, e a gente começou uma amizade, uma cumplicidade, né. Foi quando eu conheci ele de fato, conheci a Lélia, que sempre viajava com a gente também, tinha todo um cuidado comigo, e o trabalho foi fluindo.
Sem dúvida, eu devo tudo a ele, né? Uma criança de 12 anos, que eu era uma criança na época, tinha um sonho e perdi o medo dos palcos com ele, né? Que a gente fazia shows grandes. Me taquei no mundo, na estrada fora com ele. E eu devo tudo a ele, porque era a pessoa que me encorajava. Quando eu tinha vergonha de cantar, tinha uma música em especial que ele gostava muito. Nas rádios ele me empurrava para dar entrevista e eu ficava sem saber o que falar, falava o que vinha ali. Então eu digo sim que foi uma escola para mim, porque ele me preparou. E foi uma escola do caramba em todos os sentidos. Ele foi o maior incentivador. E eu tô até hoje. Graças a ele. Posso contar? A nossa Nil pegou a parada, a gente pode... Quem é? A Nil? Nil Costa. Ai, gente. Ela que arrasa no palco, não é, Dilson? Só de brincadeira, a Nil é uma grande vocalista, uma grande figura, a gente se conheceu. Nessas brincadeiras que a gente faz no show, que eu digo, bora ver. Ela gritou que eu trago alguém no palco. Quando ela veio, eu me encantei pela voz da mulher, pelo jeito, pelo desenvolvimento dela no palco. Eu digo, não, essa mulher me chamou a atenção. Eu digo, olha, eu quero falar contigo depois, falar com você depois do show. Ela veio e digo, olha, eu adorei, você tá cantando. Se não, tô parado, você vai cantar com Dilson Monteiro a partir de hoje. Isso, vem cá, Nil, deixa eu mostrar aqui para todo o pessoal de casa, aí deve estar todo mundo curioso para conhecer a Nil. A hora que eu precisasse dele e ele de mim, a gente estava sempre junto, né? Um amigo de verdade. Não é só um amigo assim, dizer, oi, tudo bem? Não, a gente era amigo até de tomar emprestado dinheiro um ao outro. Ele sempre foi ligado na música, eu acho que ele não conseguia viver sem a música. Quando ele não estava tocando violão, quando ele não estava cantando, ou ele estava escutando, ou ele estava compondo, ele estava fazendo alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que a música era 90% de Dilson Monteiro. Ontem para o aniversário dele, né? Gente, eu não posso chorar. Tá olhando, né? Feito